75 anos atrás, um sonho se tornava realidade para milhares de fiéis em Caxias do Sul. Hoje estamos aqui para contar a história de um lugar de fé, de luta e de devoção, a Paróquia Imaculada Conceição. Localizada no bairro Rio Branco, a igreja hoje é um símbolo da espiritualidade e da união da comunidade. Vamos contar a história dessa paróquia, que ao longo das décadas se tornou um marco para a cidade e um ponto de fé e acolhimento para aquelas pessoas que buscavam paz e renovação espiritual. Desde os anos 1930, com a chegada dos Freis Capuchinhos à cidade, a Igreja dos Capuchinhos tem sido mais do que um lugar de culto, mas um verdadeiro ponto de encontro e transformação para toda a comunidade de Caxias do Sul. Em 1937, a cidade de Caxias do Sul viu a chegada dos frades capuchinhos, que se tornaram um pilar importante na formação da Igreja Imaculada Conceição. Frei Celso, que atualmente cuida do museu, nos conta como foi a fundação desta paróquia. Os capuchinhos franceses chegaram no Rio Grande do Sul em 1896, em Garibaldi. Então são 128 anos de presença aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? E vieram o Rafael, o Bruno e o Leão, né? Então eles vieram para implantar a Ordem Capuchinha no Rio Grande do Sul. Vieram para atender os imigrantes, a pedido do bispo da época, o bispo do Rio Grande do Sul, que era uma diocese só, né? Dom Cláudio Ponce de Leão, né? E eles, de Garibaldi, eles foram acolhidos pelo pároco em Garibaldi, na época, né? E dali eles começaram a fazer missões, pregações, e foram assumindo e recebendo paróquias. Foram para Vacaria, Flores da Cunha, Veranópolis, foram se expandindo. Aí vieram mais frades franceses, porque aqui ainda não tinha seminário para formar os futuros frades. E 2 anos que eles estavam em Garibaldi, já fundaram o primeiro seminário, né? Em Garibaldi, né? Com os primeiros seminaristas, né? Porque a ordem deveria ser implantada, deveria crescer, né? E ao mesmo tempo valorizar as vocações nativas, isto é, dos descendentes de italianos e todos os candidatos que se apresentassem, né? E dali Caxias, por exemplo, Caxias eles entraram muito tarde, digamos assim, 1937, muito tempo depois, né? E eles não vieram aqui para fundar convento, eles vieram a pedido do bispo Dom José Bareia para organizarem e administrarem também, serem professores no Seminário Diocesano de Caxias, que a diocese estava sendo fundada, né? E o primeiro bispo foi Dom José Bareia. Ele chamou os capuchinhos porque ele foi aluno dos capuchinhos, foi seminarista, aluno, quando os capuchinhos eram professores no Seminário Arquidiocesano de Porto Alegre, né? Eles ficaram 10 ou 12 anos lá também. E o Dom José Bareia queria uma formação sólida como ele recebeu. Ele queria para os futuros padres da diocese. Então os capuchinhos ajudaram a construir o Seminário Aparecida, né? E ficaram lá desde a construção do início, ficaram por 12 anos administrando. E nesse meio tempo eles se instalaram aqui, nessa região onde estamos hoje, que era a Vila Pistola, que chamavam, né? Era fora da cidade, era bem fora da cidade, a cidade terminava em São Pelegrino. E então nós estamos aqui há 86 anos nesse local aqui, né? Primeiro módulo do convento, né? Que eles compraram um terreno e começaram a construir um convento. Mas no início eles chegaram e ficaram numa casa alugada na Avenida Itália. E depois eles começaram a atender as religiosas que não tinham atendimento, as irmãs, os colégios, pregar retiro, capelania hospitalar, e foram se expandindo. Daí veio o reforço, vieram outros freios para ajudar, e daí os capuchinhos entraram assim em Caxias. A paróquia vai fazer 75 anos.
Ela iniciou em 1942, foi declarado paróquia, porque antes, quando não tinha paróquia, os freis rezavam missa para o pessoal aqui da Redondeza, na capela conventual, que é na entrada do convento da Imaculada. Tinha uma capela bem na entrada grande, que depois foi desativada, né? Eles foram recebidos com muito entusiasmo pelo povo, viu? E as pessoas, desde que chegaram aqui, as pessoas ajudaram muito nos ajudaram. Ali tem uns relatos, né, de quando alugaram aquela casa lá ali na Avenida Itália, né? Porque eles não podiam construir convento aqui, né, no início, mas depois o bispo deu autorização, né? O contrato era só para serem professores. Foram muito bem recebidos e foram muito solicitados, né, pelo povo para pregar retiros, para acompanhar, para atender os doentes e também acompanhar, fazer capelania e acompanhar as irmãs religiosas que não tinham muito atendimento do clero diocesano, né? Essa é a verdade. Então, eles foram muito bem recebidos. Eu acho que o povo gosta muito dos capuchinhos. Nós temos uma marca aqui em Caxias, né? Aos poucos, a paróquia foi se tornando um centro de espiritualidade e união para a população crescente do bairro Rio Branco, que ajudava na construção da nova igreja. A construção da igreja foi um processo demorado, marcado pela participação ativa da comunidade. No final dos anos 50, a população, apesar das dificuldades financeiras, começou a ajudar a erguer a estrutura da igreja. Bem, eu vi, quando eu estava fazendo a casa aqui, o Frei Nelson precisava uma pessoa. E o meu bacarolo ali, sou meu parente, e ele trabalhava lá, era pedreiro. Então ele veio me buscar. Aí eu comecei, trabalhei 1 ano e pouco ali. Então ali eu fazia, derretia o cal, porque tinha que molhar, né? Ele trazia de barrica, e eu tinha que botar dentro de um buraco, despejar dentro e botar água, queimar ele. Tirar todos os pregos da madeira conforme que eles iam rebocando, e tirar os pregos, botar todas as madeiras embaixo do altar, que tem uma parte lá vazia, né? Foi colocada tudo lá dentro, que depois eles iam fazer o salão. E eu trabalhei nisso ali, trabalhei bastante, veio uma parte dos vidros, que nunca me esqueço, veio as caixas de vidro assim, comprido, e não botaram o papel no meio. Aquilo lá engrudou tudo. Trabalhei uns dias lá, mas não conseguimos tirar nada. Depois eu trabalhei, então nós pegamos um pedreiro, eles pegaram um pedreiro, para fazer o retorno dos confessionários, embaixo com as pedras. Então o pedreiro, ele me quebrava as pedras, e eu lhe coloqueava tudo, foi tudo eu que coloquei. O batizado dos meus filhos, o primeiro casei, foi um casal de gêmeo ainda. E foi o Frei Ambrósio que batizou ele. Bem, lado de cá, por exemplo, ali onde era Santo Antônio, ali tinha uma igreja ali, né? Ali tinha a igreja que ela começou ali. Eu me lembro quando que eles colocaram a primeira pedra. E eu vinha para cima com 9, 10 anos, junto com a minha mãe, vender as coisas da colônia, né? E paremos ali e vendemos as bergamotas para o pedreiro iniciar essa igreja, que seria ali do Santo Antônio, né? E depois dali de Santo Antônio é que foi feita, aí que então eu tinha 20, eu casei com 21 anos e meio, e depois dali, então eu me achei serviço na vinícola, fui fichado então na vinícola. Porque ali eu era o Frei Nelson, me pagava só as horas que trabalhava, né? Ainda me lembro que eu ganhava 24 pilas por mês. E aí então terminaram a madeira dentro, aí o serviço terminou, eles fizeram o piso, aí que foi completando a igreja. Porque o contrato dele era de largar a madeira lá no chão. Mas como que depois tinha que fazer o salão, então eles quiseram aproveitar todas as madeiras. Depois do salão pronto, porque a dívida era tão grande,
E eu uma vez por mês, começaram a fazer quermesse, dança, né? Eu era um que era sorteado, era o Cirilo Pascoal, que ele me pegava sempre todo sábado de noite a ser garçom. A minha esposa, ela disse, mas como é que tu fumaça de cigarro daquele jeito? É da fumaça que os caras fumavam, né? E eu servia as mesas conforme que eles precisavam, né? A gente abastecia, né? E tinha que fazer essa quermesse para poder pagar a igreja, porque era um custo muito alto. Quando que foi começado com a igreja ali, eles achavam que eles iam fazer a metade. Então, o Frei Nelson, quando ele chegou quase no fim, a primeira parte em cima, então, aí se reuniram com aquele dos bancos e aí completaram a igreja, porque era para fazer em 2 etapas, que achava que ele não conseguia terminar. Todo mundo, das famílias depois, deram uma folha de zinco cada um. Quem podia, né? Porque aquele tempo também era apertado. E eu di uma, e depois quando que trocaram de novo, que foi trocado de novo agora há pouco tempo, eu fui lá, paguei, eu sei que eu di 100 pila, que a folha ela custava 100 pila. No dia 8 de dezembro de 1961, finalmente, a nova igreja da Imaculada Conceição, ela era inaugurada. A emoção tomava conta de todos e a comunidade comemorava a vitória desse trabalho conjunto. A gente se sentia tão feliz, e ainda o Frei Nelson, barbaridade, ele era que nem um irmão, né? Tinha mais padre ali, né? Mas mais que comandava isso aí era ele. Ele era. A gente era uma alegria. Eu, por exemplo, batizei os primeiros filhos ali, né? Que no chão era ainda só piso. Aí eu me sinto alegre, feliz de saber que tem como é que se diz? Botei as mãos. Se trata, né, junto, né, ajudar para fazer, para construir, né? Durante todo esse período, os moradores contribuíam com o que podiam. Alguns ajudavam com mão de obra, outros com doações. Essa parceria entre os freis e a comunidade foi essencial para a realização do sonho de uma nova casa de oração. Quantos anos está comemorando a paróquia? 75 anos. 75. A gente participou da paróquia desde o começo. Ela está com 75 anos. Nessa idade que a gente estava com 15 anos, a gente já trabalhava para auxiliar o que fosse necessário aqui na paróquia. Eu, por exemplo, com 15 anos já trabalhava no conjunto sonoro Voz Alegre de São Francisco, que era um conjunto de alto-falantes que tinha aqui, colocado inclusive na igreja antiga, que era ali onde hoje é a farmácia Panvel. Naquele tempo a igreja antiga era ali. Foi essa igreja ali onde a gente casou, inclusive, né? Naquele tempo, o primeiro pároco foi o Frei Leão. Frei Leão de Anarrec. O nome dele civil era Luiz Marim, o Frei Leão. E a gente auxiliou, e todo o povo daqui da paróquia aqui ajudava. Na época, inclusive, que a maioria agora é tudo falecido, o pessoal que trabalhava na época, né? Era o Dante Fadanelli, meu pai, Marcelo Stalivieri, Cirilo Pascoal, Ângelo Escola, né? E uma série de pessoas mais que trabalhavam junto com o Padre Leão para tocar a paróquia para frente, né? Que ele construía essa igreja, inclusive onde tem a Panvel hoje, tinha uma igreja ali que foi construída toda com auxílio dos moradores do bairro, entendeu? O Frei Leão tinha um Chevroletzinho, um caminhãozinho Chevrolet gigante,
Ele ia buscar areia lá no Caí para construir a igreja, aquela igreja que tinha ali onde tem a Panvel. Ele ia buscar pedra de alicerce, lá no interior de Flores da Cunha, numa pedreira. Carregava tudo no caminhãozinho. E naquele tempo os freios usavam barba e usavam batina. Todos eles. Inclusive o Frei Leão puxava a batina para cima, carregava pedra, carregava tijolos, ó, e pegava no pesado. Depois foi edificada aquela igreja, até tem um sino, foi colocado um sino naquela igreja primeira, foi um sino doado pelo meu pai Dante Fadanelli, que era doado por Dante Fadanelli e família. É o sino que ainda hoje está colocado numa torre aqui da Igreja Nova. Toca até hoje. Esse é uma torre de madeira que foi feita na época, né, do lado da casa do Isidoro Detânico, que morava ali encostado, né, e agora a gente participou. A igreja, no lado da igreja, aqui onde tem o pátio da igreja, ali tinha um capão, antigamente, tudo de árvores nobres, guamirim, guaviroba, e no meio dessas árvores aí, os freios construíram umas canchas de bocha. Tinha a cancha de bocha, e logo mais para o lado traseiro da igreja, onde tem aquele ginásio, hoje, ali foi construído uma sede, tudo construído de madeira, né? Uma sede que tinha cancha de bocha, cancha de bolão, onde a turma se divertia e passava os tempos, as horas ali, né? Que não tinha o salão, não tinha aquele ginásio de esporte, não tinha, foi tudo construído depois. E cortaram todo esse capão aqui para fazer o pátio da igreja, depois da construção, né? Tinha gente que chorava com as árvores que eles cortaram. As festas eram feitas assim, de dia no capão. Lembro que a gente instalava os alto-falantes em cima das árvores, animava o alto-falante todo dia, e à noite era tudo transferido para o salão. O salão era atrás da igreja, onde tinha o ginásio Santo Antônio, depois mais tempos depois, entendeu? O ginásio Santo Antônio tinha o salão paroquial, onde a quermesse era transferida para lá. Inclusive, antigamente ali, naquele mesmo salão, era a sede do Teatro Amador São Francisco, do qual eu participei por diversos anos. Era muito bom, viu? Mas era a sede do Teatro Amador São Francisco, era também ali, então, nesse mesmo local, né? Onde eram feitas as quermesses. Tinha palco feito, todo equipadinho, né? Com todos os requisitos necessários. E a gente divertia esse povo todo aí. Lembro desses fatos assim, que a gente era já guri novo na época, né? Então a gente acompanhou bastante, viu? E colaborou modestamente também, mas fizemos aquilo que a gente podia fazer e ajudar, né? A Olga também, a Olga ajudava em mão de obra. Nas festas, era tudo feito aqui. Matava galinha, fazia o inholine, tinha os assadores, inclusive. Era tudo feito pelo pessoal daqui, viu? E com isso aí tudo, depois com o Frei Nelson Simoneto, foi o Frei Nelson Simoneto que botou essa igreja matriz nova para cima, né? Frei Leão fez aquela lá primeira e o Frei Nelson Simoneto fez essa aqui, construiu essa aqui, com o engenheiro Bruno Rossi. O engenheiro que administrou a parte de engenharia foi o Bruno Félix Rossi. Foi o mesmo engenheiro que construiu a igreja de São Pelegrino. São histórias assim que a gente relembra com saudade, porque foi um tempo que passou com
com muita rapidez. A gente conviveu com bastante gente que trabalhou aí também, né? E a gente continuou tocando. Participamos, inclusive, da inauguração e do andamento da Rádio São Francisco. A Paróquia Imaculada Conceição não parou de crescer. Com o tempo, mais obras e projetos foram sendo realizados, como o Salão Paroquial, inaugurado em 1966, e o Ginásio de Esportes, em 1995. Esses novos espaços se tornaram fundamentais para a realização de eventos, festividades e para o apoio à comunidade, como o Centro de Formação Cristã, inaugurado em 1994, que oferece salas de catequese e um auditório. Hoje, a Paróquia Imaculada Conceição celebra 75 anos de uma história marcada por desafios, mas também por vitórias. Frei Jaime compartilha conosco o legado dos frades capuchinhos e como a paróquia continua sendo um pilar de fé para tantas pessoas. Estar à frente da Imaculada Conceição, juntamente com uma equipe de freis, é estar em casa. Eu sempre entendi isso, de que voltar para a Imaculada é voltar para casa, onde a espontaneidade, onde a liberdade, o amor circula, tudo circula de uma forma muito bonita, muito espontânea, muito plena. Sinto a Imaculada como uma casa que acolhe tantas pessoas e com uma história extraordinária. Por isso, minha alegria e, ao mesmo tempo, minha gratidão é enorme por estar neste período, neste tempo, à frente da Imaculada Conceição. O nosso trabalho na Paróquia Imaculada Conceição, ele também se une à Paróquia São Pedro e São Paulo da Terceira Légua, formando praticamente um todo na região sul da nossa cidade. São 32 comunidades, sendo 26 da Imaculada, e 6 comunidades da Terceira Légua. É um trabalho de promoção humana, podemos dizer isso com tranquilidade. Basta ver que temos a Pastoral do Pão há 30 anos na comunidade, isto é, cuidando dos famintos. Temos também os projetos do Mão Amiga, que atende uma grande parte da Paróquia Imaculada Conceição, principalmente aquelas situações de vulnerabilidade social. Eu posso dizer que a espiritualidade e a promoção humana dentro da Paróquia Imaculada Conceição se unem de uma forma muito bonita, muito significativa, ofertando dignidade às pessoas. Nós não só cuidamos da alma, mas cuidamos também do corpo. E isso, para uma paróquia, penso que seja o alcançar o objetivo maior de ser paróquia. Então é uma paróquia com muitos voluntários, muitas pessoas engajadas. Essa talvez seja uma das características que se perpetua ao longo dos 75 anos da paróquia. Uma paróquia com muitas lideranças. E isso nos deixa contentes, alegres e certos de que nós estamos num caminho ideal daquilo que a gente entende por evangelização, por pastoral e por pastoral urbana. A presença capuchinha é a presença do carisma franciscano. E falar de São Francisco de Assis é falar de uma espiritualidade, de uma mística, de um carisma que não envelhece. São Francisco não envelhece, ele é sempre atual. E o que mudou foi o foco de Francisco de Assis, deve continuar sendo o nosso também. Quando que Francisco muda de vida? Quando ele vê que os leprosos, sendo
maltratados, ele descobre que aqueles leprosos eram humanos também. E ele vai ao encontro dos leprosos. E num determinado momento do processo de conversão dele, ele beija um leproso e ele diz: olha, aquilo que me parecia amargo se tornou doce, porque ele descobriu no leproso o rosto do próprio Jesus. Então, quando nós estamos atuando pastoralmente, quando estamos à frente de um trabalho como da Paróquia Imaculada Conceição, nós nos damos conta de que temos que atualizar aquilo que São Francisco fez no seu tempo. Por isso, esse trabalho com os mais vulneráveis nada mais é do que atender aquilo que Francisco também atendeu no seu tempo. E uma pergunta que norteia o meu agir enquanto sacerdote capuchinho é sempre: quem são os leprosos dos nossos dias? Quem são aqueles que nós também temos que ir ao encontro e abraçar e beijar? Isto é, quem nós temos que cuidar com mais afeto e com mais eficácia? São justamente aqueles que estão à margem da dignidade humana. Por isso, o carisma franciscano, ele nos permite uma vida muito bonita. Por quê? Primeiro, porque a gente sempre está num grupo, residindo num grupo, convivendo num grupo, cultivando a espiritualidade num grupo. E quando vamos atender pastoralmente, vamos em grupo também. Então, é uma característica franciscana o estar em fraternidade, porque Francisco não queria que um frei ficasse sozinho, que sempre pudesse conviver com outros freis, e assim o enriquecimento, quando tu convive, e todos nós somos diferentes, e essa convivência nos dá uma graça enorme. O carisma franciscano, para nós, ele é determinante. A humildade, a simplicidade de São Francisco, o amor à natureza, ele é o patrono do meio ambiente, da ecologia, dos animais, né? Então, para nós é muito significativo poder atualizar a mensagem e a ação de Francisco de Assis em nossos dias. Todo o trabalho pastoral, naturalmente, ele conta com a fé das pessoas. Não existe evangelização, não existe transformação, não existe edificação, quer seja humana, quer seja material, quer seja organizacional, que não passe pela fé. E fé e obras sempre vão caminhar juntas, né? Fé e obras estão juntas. Eu olho para a Imaculada e eu imagino quantas pessoas encontraram o sentido da vida estando aqui. Mas quantas pessoas levam a Imaculada consigo, onde quer que estejam, independente do lugar, do espaço, do tempo. Então, a referência física é um templo, uma construção, que eu gosto de olhar para essa construção e gosto de agradecer aqueles que tiveram a coragem, num tempo tão difícil, de edificar uma obra tão grande. Então, gosto muito de olhar para a nossa igreja e contemplar o quanto ela é de significativa. E olha só, além de tudo isso, a gente sabe que a construção material, ela é um espaço físico que ajuda para que as pessoas se encontrem. Mas a igreja maior são as pessoas que professam a fé. E isso nós podemos dizer que, pelos acessos que as pessoas têm à Imaculada Conceição, mais conhecida como Igreja dos Capuchinhos, pela procura, pela busca por esse espaço, a gente sabe que é a fé que traz e é a fé que leva daqui e faz com que onde quer que estejam bem. Então, fé e obras sempre juntos, né? E edificando isso que é o ideal da vida cristã, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. Nestes 75 anos, a Paróquia Imaculada Conceição tem sido mais do que uma igreja.
Ela é um símbolo de fé, de união e de esperança para toda a comunidade de Caxias do Sul. E que, pelos próximos anos, continue sendo um farol de luz para todos os seus fiéis. Eu acho que é fundamental a participação, a comunhão e a participação, isso é, se ligar nas coisas que estão acontecendo no nosso bairro. E a paróquia, ela tem uma força muito grande de agregação, de reunião, de encontro, né? As festas, os rituais, os batizados, casamento. Mesmo que a pessoa não venha muito, no momento que ela vier, ela é bem-vinda, tem que ser acolhida. Tem muitas coisas que ela pode prestar serviços, né? Na liturgia, no canto, na pastoral do pão. São coisas, tudo organizações da paróquia. Os ministros da Eucaristia, os ministros dos enfermos, que visitam os enfermos, as pastorais todas que tem na paróquia. Então, eu acho que participar, se envolver, se importar, olhar para o seu bairro, né? A mensagem que eu deixo, que todos somos irmãos e se ajudando um com o outro, né? E faço parte tanto da família, de todos juntos aqui, nós. E me sinto feliz porque faço parte dessa paróquia, como saí lá da terceira, que nós era paroquiano lá, e viemos para aqui, se liguemos com a mesma parte que nós fizemos, né? Deixar um abraço para todos, os parabéns aos freis que estão tocando a paróquia para frente até agora, o Frei Jaime, o Frei Celso Burdinhão também, que é uma pessoa especial, e a todos os freis que trabalham na paróquia também, deixamos o nosso abraço. E que façam como a gente fez nos velhos tempos, quando começou a paróquia, cada um colaborou um pouquinho e a paróquia veio a ser o que é hoje, essa pujança, essa grandeza que ela é hoje dentro da cidade de Caxias. Que cada um colaborou um pouquinho, a paróquia vai se manter e vai crescer cada vez mais. E é um orgulho para todos nós que moramos aqui e para os caxienses também. Deixamos um abraço a todos e muito obrigado e saudações a todos.